mais esse dia que se inicia, cheio de oportunidades esperando por nós. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos, Senhor, do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Pablo vai falar um pouquinho com a gente sobre vivendo com alegria. Né? Por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Que a doce e meiga paz do nosso Mestre Jesus faça presente em nossos corações, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita, Casa do Caminho de Santana. É sempre um prazer. Nós vimos aqui, principalmente obrigado, aos domingos, às quintas, conversamos e aprendemos um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa do Cristo e edificante, iluminada pela razão, pelos ensinamentos da doutrina espírita que nos aclara ainda mais essas lições amorosas de bondade do nosso Mestre Jesus. Hoje nós temos aqui, como tema indicado pela casa, um tema muito interessante que a colega já elucidou aqui um pedacinho. E é um tema extraído do livro Iluminação Interior, o item 2, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Então esse item 2 desse livro Iluminação Interior traz o seguinte tema: vivendo com alegria. Aí vocês vão olhar para mim e vão falar assim: poxa, mas viver com alegria, domingo, cedinho, desse jeito, com esse tempo feio, não dá para ter alegria. Ninguém acorda de bom humor no domingo, com esse tempo feio. Você queria acordar aquele dia maravilhoso, aquele sol, mas hoje nós temos esse sol. Então, não, mas eu vou para o centro hoje espírita, assistir uma palestra, tomar um passe. E aí, nós vamos começar a tratar dessa questão, no que consiste essa alegria. É muito interessante, porque o espírito de Joana de Ângeles, se nós formos observar nas obras psicografadas pelo Divaldo Franco, a Joana é uma grande psicóloga das almas. E ela nos traz toda essa leitura de comportamentos e hábitos que muitas vezes nos levam a caminhos mais difíceis. E sem perceber, sem nos atermos a essas questões, muitas vezes nós adotamos escolhas menos felizes nas nossas vidas. E na verdade, como em outro livro também, nesse ela fala em Vivendo com Alegria. Outro livro dela também, psicografado pelo Divaldo, que chama-se Convites à Vida, ela abre o livro também com uma mensagem acerca da alegria, chamando Convite à Alegria. E nesse livro, Convite à Alegria, que é o mesmo teor dessa lição, ela abre com uma epígrafe, trazendo uma mensagem do Cristo, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, em que ela extrai um trechinho de um dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e um dos convites que ele nos faz. Ele diz o seguinte: mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, nos veremos novamente, e essa alegria ninguém há de nos tirar. E aí nós temos um problema
nos nossos dias de hoje, um problema que nós enfrentamos e muito. No que consiste a alegria? No que cada um de nós considera ser a alegria. E aí nós temos um outro conceito muito importante que a Joana traz nessa lição, que é um outro conceito e um outro item que acaba sendo para e passo um conceito que nós vamos ter que estudar e interpretar juntos, que é a felicidade. Nós buscamos ser felizes. O que nós esperamos dessa vida? E no que consiste uma palestra espírita que trata desses dois temas, alegria e felicidade? Primeiro, nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que nos aclara, tira o véu por detrás das questões e das respostas. O Kardec, como nós sabemos, era um cientista. E o Kardec, o codificador na nossa doutrina espírita, ele era um cético. Ele não acreditava muito nas coisas. E ele era um cientista. O cientista faz o quê? Ele perquire, ele pergunta, ele questiona, mas por que isso, por que aquilo? E lá nos idos de 1800 e pouquinho, ele não tinha esse contato com a doutrina, ou o que seria essa doutrina espírita, mas ele ficou curioso com aqueles chamados fenômenos das mesas girantes, ou seja, aquelas mesas que se movimentavam nas reuniões, nos bairros naqueles tempos. Ele falou, oxa, mas o que acontece com essas mesas, essas comunicações? E ele foi com aquele olhar científico para interpretar aqueles fenômenos. E ele verificou, estudando e perquirindo sempre de forma muito séria, que por trás daquele fenômeno que aparentemente era inteligente, ou seja, haviam comunicações oriundas de mesas, de batidas em porta, ele falou, opa, alguma coisa há por trás desses fenômenos. E estudando, perquirindo, ele verificou que realmente por trás daqueles fenômenos havia uma causa inteligente. E essa causa ele foi identificar depois através das comunicações, a evolução dessas comunicações, que não mais passaram a ser combatidas, a tipologia em portas, em mesas girantes, mas foram evoluindo com cestas, em letras, e depois pela mão dos chamados médiuns, que nada mais são do que os intermediários entre o mundo espiritual e o nosso plano físico. E essas comunicações começaram a aclarar a esse cético, a esse pesquisador que era Kardec. E ele verificou que por detrás desse véu de Ísis, lá da história egípcia, havia algo mais, ou seja, essas comunicações eram dos espíritos. E essa falange espiritual, trazida aí pelo Espírito da Verdade, que o próprio Mestre Jesus havia nos asseverado, que deveria nos enviar um esclarecimento melhor daquelas suas lições, mais para frente, porque aquela época, ao tempo que Jesus esteve aqui conosco, as pessoas ainda não estavam com aquela abertura de pensamento para interpretar todas aquelas lições que o Mestre viria nos trazer, que até hoje ressabiam nas nossas memórias, nas nossas lembranças, e procuramos identificar até hoje qual o verdadeiro significado das palavras que o Mestre nos trouxe. E o Kardec, ao longo de todos esses anos, e já quando já estava mais velho, ele não era novinho quando ele começou a codificar a doutrina, ele nos trouxe toda a sistematização dessa chamada doutrina espírita, com o livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. O que é Deus? Quem somos nós? E essas respostas vão nos trazendo razão, sentido, para muitas perguntas que nós temos para a nossa existência. E uma importantíssima é com relação à morte. Porque todos nós temos aquela preocupação, e principalmente nesse mundo material que nós vivemos, nós ainda temos uma grande dificuldade de interpretar quais são os verdadeiros valores que nós devemos nos ater. E nessa ânsia, nesse desespero que nós temos pela vida, muitas vezes nós somos dominados, que a psicologia chama, desse chamado inconsciente coletivo. Ou seja, nós estamos igual peixinho dentro do aquário, né? E tudo está à volta, só que às vezes a gente deixa de entender que o mundo não consiste apenas naquele aquário, ou naquele universo, ou naquele ambiente que nós estamos vivendo. O peixinho muitas vezes não sabe que fora daquele aquário, se ele sair um pouquinho no rio, em algum lugar, ele pode chegar num mar, num rio, onde ele vai encontrar uma grande diversidade
né, de outras criaturas, de outros lugares que ele havia antes não conhecido. Mas por estar circunscrito naquele aquário, ele não tem noção. Assim somos nós, enquanto encarnados, enquanto estamos na matéria. E esse mundo material nos proporciona toda a sorte de aventuras, de conhecimentos, e muitas vezes nós nos perdemos. Nós damos mais valor, muitas vezes, ao ter. Hoje, queridos irmãos, nós temos aí uma grande sociedade de consumo que a toda hora, a todo instante nos bombardeia com o apelo do consumo. Precisamos girar a economia, precisamos ter para sermos felizes. Ah, se eu não tiver o carro do ano, eu não vou ser feliz. Meu vizinho tem um carro novinho, o meu já está com 2, 3 anos. Ah, não, eu não estou bem. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir outro emprego, eu tenho que conseguir alguma coisa para conseguir um carro novo. Celular, então, já virou uma coisa de louco. O meu é o modelo A2, não, mas já lançou o A3, o S, o C. Eu preciso ter aquele consumo desenfreado. E se nós pararmos um pouquinho para analisar isso, nós vamos nos atentar que essas questões, os bens materiais, e isso o Mestre Jesus já nos asseverava lá há mais de 2000 anos atrás. O que vai acontecer com esses bens materiais? A ferrugem vai corroer, a traça vai danificar. Eles vão ficar aqui, o que é da terra aqui permanece. E quais são os valores que nós temos que cultivar então? O que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para viver com alegria, como a Joana de Ângeles nos traz nessas lições? E aí nós temos as dificuldades, porque nós não alcançamos aquilo que nós pensamos ser a nossa felicidade e a nossa alegria. E o Mestre Jesus ainda já trazia essas lições para a gente, só que a gente ainda não sabia compreender o que ele dizia quando ele falava para nós: eis que vos trago boas novas de alegria. Ou seja, boas novas no sentido de quê? Exortando que a verdadeira existência não é essa nossa existência física, não é essa nossa existência material, mas sim, o Mestre nos falava das verdades imortais, das verdades do mundo espiritual, da nossa verdadeira vida. Nós estamos, por um breve período, encarnados, graças a Deus. Temos uma oportunidade bendita da vida, mas nós nos esquecemos que temos essa oportunidade. Nós acordamos no nosso dia a dia, atabalhoados, pensando no que temos que fazer, nas nossas atividades, saímos correndo, pegamos a nossa condução, pegamos o nosso carro e vem para cá, vem para lá. E quantos de nós se lembra nesse primeiro momento em que levanta, ao despertar, abrindo os olhos, de reconhecer esse presente, essa bênção de Deus, de estarmos vivos, de termos essa oportunidade de aprendizado, um livro aberto para aprendizado, a nossa existência e nossos caminhos, de respirar, de nos levantarmos, de enxergarmos, de nos movimentarmos. Nós esquecemos dessas pequenas faculdades. Apenas quando nós passamos por uma dificuldade, uma doença, algum tipo de provação, é que nos lembramos de como é importante. Nossa, mas eu fraturei o meu dedinho do pé, agora não estou conseguindo andar. Nossa, mas o meu dedinho do pé fez tudo isso. É verdade. O dedinho do pé tem uma importância grandiosa. Se nós não tivermos com todo o nosso organismo em condições, nós não vamos conseguir efetivar essas coisas. E muitas vezes a vida nos traz provações que ceifa, muitas vezes, essas nossas atividades materiais. E muitas pessoas encontram nesses momentos grandes oportunidades de aprendizado com aquela deficiência, com aquela doença, com aquele problema que vivencia. Mas não. Como Joana nos assevera nessa lição, o que nós enxergamos nos problemas de tormento? O que nós enxergamos nos nossos problemas de provação? Só o lado, como diz o filme, negro da coisa, o lado feio da coisa. E negro não, pode ser o lado branco também, o lado difícil daquela situação. Nós somos mestres em acharmos e identificarmos o problema, mas nós temos grande dificuldade de encontrarmos o lado bom de todas as experiências que nós vivemos. Nós não temos a possibilidade ainda de enxergarmos do alto.
Se nós tivéssemos a possibilidade de enxergarmos do alto, muitas vezes nós veríamos que aquela dificuldade, que aquele obstáculo pode nos levar para um caminho diferente, para uma estrada onde encontraríamos outros caminhos. Mas ainda, como nós temos essa visão voltada para o eu, para o meu e para o ter, nós ainda padecemos as dificuldades criadas não pelo outro, porque nós costumamos colocar sempre a culpa no outro, né? E espírita é uma beleza porque o espírita não coloca nem a culpa no outro, ele já coloca a culpa no outro desencarnado, né? E fala que é o obsessor. Não, eu estou com o obsessor, esse irmão desencarnado que está comigo está me levando para esse caminho, né? A carne é fraca, né? Nós costumamos dizer isso, né? Mas a carne não é fraca. A doutrina espírita nos ensina que tudo reside no espírito, a nossa vontade, o nosso pensamento reside no espírito, não reside nas dificuldades do corpo material, reside nas nossas aspirações, na nossa vontade de chegar a algum caminho ou outro. E ensina mais, ensina que nesse mundo material em que nós vivemos, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos, nós já queremos chegar, já nos aclara a doutrina espírita que nós não temos essa dicotomia, ou seja, dois pontos extremos, o céu ou o inferno. Mas espera um pouquinho, não tem como, eu vou para cá ou para lá? É assim que a coisa funciona? Será que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai nos galgar, deixar uma existência toda destinados a um ponto ou ao outro? E a doutrina espírita nos aclara que nós somos responsáveis para onde nós queremos chegar, para que tipo de felicidade, para que tipo de alegria nós queremos marchar. E nós temos nas nossas mãos os instrumentos próprios para alcançarmos essas questões. No nosso dia a dia, no nosso ambiente doméstico, no nosso lar, que costumamos dizer que é o local de amar realmente. Ali é que o bicho pega. Ali é a nossa primeira escola, o lar. Nós voltamos muitas vezes nesses ambientes e temos tanta dificuldade com certas pessoas, mas é ali que nós temos essa primeira oportunidade de nos burilarmos, ou seja, de nos melhorarmos, de aprendermos a compreender, de aprendermos a tolerar, de aprendermos a perdoar, de aprendermos a amar. Esses ensinamentos o Mestre nos trouxe lá atrás, onde resumiu todo o decálogo, os ensinamentos de Moisés. O Mestre nos disse no que consistem os mandamentos supremos. Ele nos disse, as leis maiores são as seguintes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar ao nosso Criador, a existência que a todo dia nos escrutina nos caminhos, as belezas da natureza, as belezas da criação que nos cercam. Esse Pai de infinita bondade nos concedeu todas essas oportunidades, tudo que está à nossa volta, e basta nós utilizarmos o nosso conhecimento, a nossa força de vontade para construirmos, para erigirmos a nossa base moral, que é o que falta muitas vezes. Nós nos preocupamos muitas vezes apenas com o intelecto, com a evolução. Moral nós deixamos um pouquinho de lado, né? Estudamos, mas e a moral, como é que fica? Elas têm que caminhar junto. Tanto o ensinamento da doutrina, por isso que a doutrina tem esses três aspectos. Ela tem um aspecto religioso, que trabalha a questão da nossa fé, trabalha a questão científica, ou seja, como esses fenômenos aconteceram, e trabalha ainda mais o lado moral, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos as lições do Mestre à luz da doutrina dos Espíritos. E nós temos essa dificuldade, queridos irmãos. Nós temos ainda esse apelo por essa sociedade de consumo do ter. E a nossa felicidade, como nos diz a Joana nessa lição, está muitas vezes nesse ter. Se nós não temos essas questões materiais, nós nos tornamos infelizes. E como trabalhar com essas questões? A doutrina espírita, quando nos descortina a existência e fala a nós todos que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem, ela nos fala, a sua vida não se resume a isso. E isso não quer dizer que nós não devemos nos preocupar com a nossa existência material.
Muito pelo contrário. Nós temos sim que nos preocuparmos com a nossa existência material, com os nossos bens materiais. Nós temos as possibilidades de crescimento, de construção, mas qual a utilização que nós fazemos desses bens? Qual a utilização de todas essas riquezas, desses bens, desses valores que nos são colocados nesse caminho? Eles são a razão de ser da nossa existência? Quantas vidas são ceifadas, mortes no trânsito porque riscou o carro, porque bateu no meu carro? A minha felicidade está no meu carro, no meu bem que foi roubado, né? Então nós temos que nos atentar a isso. Esses são os verdadeiros valores que nós devemos considerar para termos a nossa felicidade. E não só isso, a Joana nos assevera também nessa lição, além do lado dos bens materiais, um outro ponto importantíssimo, que é justamente, e esse lado ela trabalha de forma brilhante, que é o nosso aspecto emocional. Ou seja, o nosso aspecto sentimental, as nossas emoções, os nossos sentimentos e mais, os nossos hábitos. E muitas vezes nós nos tornamos reféns desses hábitos, desses nossos sentimentos, dessas nossas emoções. E como a Joana bem alerta, esses sentimentos, essas emoções e esses hábitos podem nos tornar enfermos, ou seja, podem nos deixar doentes. Esse apego desvairado à matéria, apego a essas situações mais difíceis, não enxergamos a luz no fim do túnel. Só olhamos para o problema e para aquela situação que nos aflige, quando na verdade nós temos toda uma existência e não só essa. Como a doutrina espírita nos ensina, nós somos espíritos imortais. Olha que maravilha! Somos espíritos imortais e vemos há muito tempo ao ciclo de reencarnações, ou seja, voltando à matéria, tendo novas oportunidades enquanto encarnados, de só termos essas oportunidades que a matéria proporciona, como a posse desses bens materiais, o trato dessas questões junto aos familiares, a esses núcleos. Não que nós não tenhamos esse tipo de evolução ou desenvolvimento quando estivermos desencarnados. Também as temos, mas a matéria nos proporciona outras sortes de aprendizado, outras sortes de conhecimentos. E nós temos que nos valer de todas essas oportunidades para aprendermos e crescermos. Mas não, nós temos uma grande dificuldade também. Somos, como Joana coloca, eternos queixosos, as lamentações. Né? Parece o personagem do desenho, ó céus, ó vida, tudo é comigo. Quem lembra um pouquinho mais tarde, lembra desse desenho. E será que é assim que nós vamos conseguir almejar a essa alegria? Esse comportamento emocional que nós temos de encontrarmos ou de vermos só o problema e não vemos as qualidades. Esse é um grande problema que nós todos temos, de enxergarmos apenas o lado ruim das questões, o lado ruim das pessoas. Uma passagem muito bela que nós sempre conversamos é aquela da senhora que tem a sua janela e ela se preocupa muito com a vida dos outros. Né? Nós não somos assim, né? Nós não nos preocupamos com a vida dos outros, nós só preocupamos com a nossa vida. E ela se preocupa em demasia com a vida dos outros. E ela tem uma vizinha que sempre estende as suas roupas lá no varal à sua frente, na frente da sua janela de casa. E ela eternamente reclama e comenta com o filho, com os familiares, veja aquela vizinha, ela não lava bem as roupas dela. Olha lá, coloca no varal as roupas todas sujas, todas manchadas. E certo dia, um de seus filhos vai até a sua janela com um paninho embebedecido com algum tipo de produto de limpeza, limpa a janela fica transparente e eles enxergam através daquela janela o varal da vizinha. E depois da limpeza do vidro da janela, como um toque de mágica, o varal da vizinha, as roupas estão brancas, alvas, quase transparentes. E o filho lhe fala, está vendo, mamãe? Não é a vizinha que não lavou bem a sua roupa. A senhora que não estava lavando bem, limpando bem as janelas. E os olhos são a nossa janela da alma. Como nós estamos enxergando? Qual o nosso tipo de olhar? E o mestre já nos falou há 2000 anos atrás,
cuidado, atenção com o argueiro e a trave no olho. Nós nos preocupamos com o cisco no olho daquele que está do nosso lado e deixamos de ver muitas vezes que temos uma trave no nosso olho, que impede a nossa visão, que impede de enxergar ainda os vícios menos felizes que trazemos em nossas vidas, no nosso dia a dia. E esses vícios é que Joana, é que a doutrina, é que o Mestre Jesus nos pedem para combatermos. Por meio daquelas duas palavrinhas que a doutrina sempre nos traz, chamada de reforma interior. A nossa reforma íntima. Por que na doutrina espírita nós falamos tanto em reforma interior, em reforma íntima? Justamente para aprendermos a lidar com esses nossos sentimentos menos felizes, como orgulho. Sempre é o meu... Não, em casa eu respeito o posicionamento de todo mundo, o que todo mundo fala, mas tem que prevalecer a minha opinião. Se não prevalecer a minha opinião, aí não está certo. Tem que ser do jeito que eu quero. Tem que arrumar daquela forma. Eu não vou ceder nem 1 milímetro. Mas eu não sou orgulhoso, tá? Não sou. Não, orgulho não sou orgulhoso. O orgulho, a vaidade exacerbada, aquela preocupação excessiva, né, com a matéria. E a matéria passa, gente. É essas lições que devem ficar para todos nós. E quando nós nos damos conta disso, nós vemos como nós fomos excessivamente preocupados com ter, né, com inveja, com toda aquela questão do orgulho e da vaidade. O carro é o melhor exemplo. Você compra um carro novo, lindo, sai da concessionária com aquele cheirinho, brilhando, eles passam uma cera para te impressionar, brilha, pneu novinho, tá aquela beleza, tudo funcionando. Você tira o carro de lá, ele começa a andar na rua. Aí ele pega um buraco, não tem quase buraco na nossa cidade. Ele passa num buraquinho aqui, você estaciona, alguém vai lá, encosta um pouquinho no shopping, alguém passa, dá uma riscadinha, você passa num buraco, estoura a suspensão, alguma coisa, e ao longo do tempo, passa 6 meses, 1 ano, ele já vai apresentar avarias. Isso é natural, mas ele continua, se você cuidar dele direitinho, ele continua sendo útil para aquela finalidade para a qual você destinou ele. E nós também somos nosso veículo físico, nosso corpo físico é assim também. Não adianta, é claro que nós temos que ter nossa preocupação, sim, temos que sair cheirosinhos de casa, limpinhos, nos preocuparmos com o banho, em sermos asseados, é claro, quem não gosta de ficar bem? Mas o excesso sempre é complicado, porque o excesso pode se transformar em desvio emocional, desvio de comportamento, desvio e desequilíbrio. E é isso que a Joana nos traz nessa lição. Atenção ao desequilíbrio. Mas o desequilíbrio com o convite que ela faz lá na frente. O convite à alegria. Nós fomos criados simples e ignorantes. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, num processo de evolução contínuo, desde longínquos tempos que, graças a Deus, não nos lembramos, pelo véu do esquecimento, de várias fases que tivemos, assim como a criação toda, o nosso orbe, todos os planos e as moradas que o Mestre já nos asseverava. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e existem muitas moradas, diferentes planos, diferentes condições de espíritos, porque nós não vamos ter essa concepção que somos os privilegiados e só nesse planeta azulzinho, bonitinho, a Terra, é que nós temos a vida e estamos existindo. Olhamos para o céu à noite, aqui em São Paulo já não dá para olhar tanto à noite assim, porque nós vamos nos deparar com aquela cortina de fumaça. Mas se sairmos um pouquinho, 50, 70 quilômetros para o interior, onde nós já conseguimos ver um pouquinho, nós vamos nos deparar com essa magnitude da criação, com as estrelas. E nós não paramos para ver esses detalhes da vida. É uma flor, a beleza dessa criação. Nós nos preocupamos só aquilo que nos interessa. Né? E o que nos interessa mais? Aonde está a nossa felicidade? E nós temos sim que alcançar essa felicidade. Mas por que temos que alcançar a felicidade? Porque nós somos criados para sermos felizes. O nosso Pai de infinita bondade, Deus é Pai de todos. É o nosso Pai eterno. E nós não nos atentamos a isso. Né? O raio de sol,
Ele acaricia tanta pétala de uma flor, como o leito de um rio, de uma fonte, mas ele acaricia também e traz vida para um charque, para um mangue, para uma estrutura lodosa. Ele traz a vida para todos esses locais. O sol é como o nosso Pai. Ele alcança todos nessa perspectiva de auxílio. Mas muitas vezes, mergulhados em nossos problemas, mergulhados em nossas dificuldades, nós não temos esse momento de lampejo, ou seja, de enxergarmos essa luz que nos acaricia, de nos abrirmos ao auxílio desse mundo, não o físico, mas o espiritual que está ao nosso lado, a todo tempo conosco. Nós temos que ter essa preocupação e essa noção de que nós somos sim assistidos, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração. Mas aí nós temos grande dificuldade, porque nós não encontramos a alegria nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Nós olhamos de forma penosa. Nossa, mas eu vou ter que acordar hoje de novo. Eu vou ter que ir para o meu trabalho, mas nossa, eu não me dou com aquele chefe. Não, tem uma moça lá no meu trabalho que olha, meu santo não bate com dela. Nossa, mas eu vou ter que pegar um ônibus para ir a tal lugar. Nós encontramos dificuldade em tudo que vamos fazer. E nós nos tornamos, como a Joana assevera na lição, eternos queixosos, lamúrias, vivemos de lamúrias. E essas lamúrias, essa construção mental que nós fazemos, elas podem sim nos levar ao desequilíbrio, ao destempero. Ao invés, muitas vezes a pessoa chega para nós, isso é um exemplo que todos nós vivenciamos, eu mesmo, e aqui em palestra espírita nós nunca costumamos dizer eu, o expositor, nós vamos falar nós. Mas aqui acho que cabe esse tipo de comentário, até pela possibilidade que nós temos de perguntas e respostas na casa, que é uma situação simples que nós vivenciamos. E várias vezes, eu precisei vivenciar uma para mudar, pelo menos, esse eu consegui mudar. Cheguei certa vez correndo para não lembro se foi um banco ou num caixa, alguma coisa, e já fui dando dinheiro e falando, tá aqui, tá não sei o que para a pessoa que estava na minha frente. Era uma senhora, a senhora estava com a cabeça baixa, eu coloquei a carteira, o dinheiro, assim, alguma coisa na frente dela, a senhora estava com a cabeça baixa, e ela calmamente levantou os olhos, me olhou mesmo, olho no olho, virou para mim e disse o seguinte, bom dia. Bom dia. Aquilo me desconcertou, me deu aquela vergonha. Falei, meu Deus, uma criatura na minha frente, um ser humano, um espírito imortal, e eu tratando como se fosse... E nós, infelizmente, nós fazemos isso. As pessoas nesse processo automatizado, para aqueles que já assistiram o Charles Chaplin, em tempos modernos, a gente fica que nem aquela maquininha, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós temos que trabalhar esse nosso lado, isso no nosso dia a dia, em casa, com aquela pessoa que está no nosso lar, às vezes uma pessoa mais velha, mais idosa, ou pequeno também, que às vezes só quer a nossa atenção, que só quer o nosso ouvido, a nossa escuta, e nós, com as nossas atividades importantíssimas, a nossa correria, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para um abraço, nós não temos tempo para uma conversa, para uma palavra amiga. Nós não temos tempo para escutar. E todas essas atitudes são também formas de caridade, queridos irmãos. A caridade não consiste só na doação material, mas ela consiste também em todos esses atos que se resumem lá nesse ensinamento do Cristo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer aquilo para os outros que nós gostaríamos que fizessem para todos nós. E ao invés de nos lamentarmos e de nos queixarmos e de sofrermos com essas questões, de não termos a felicidade no ter e no possuir, de nos preocuparmos um pouquinho mais em sermos felizes. Mas nós sabemos, como a doutrina nos ensina, que a felicidade absoluta, essa é apenas do Pai, das altas esferas. Se estamos ainda no mundo
dentro dessa escala que a doutrina nos traz, um mundo de provas e expiações, porque existem, claro, mundos diferenciados, mundos ainda primitivos, em que as criaturas que ali habitam ainda têm essas dificuldades de relacionamento, ainda se prendem mais pelo instinto, e quando vai aumentando, deixamos o instinto de lado, e a razão nos traz o pensamento, o raciocínio contínuo e a intelecção, a interpretação do mundo que está à nossa volta, nós conseguimos começar a entender o que nós somos. Estamos todos aqui num domingo chuvoso, um pouquinho frio. É porque nós temos essa centelha de dúvida, de busca para onde queremos chegar, para onde queremos alcançar, como queremos alcançar a nossa vida. Queremos ser felizes? Queremos ter alegria? E a alegria, como Joana nos traz nessas lições, reside justamente em transformarmos, entendermos, aprendermos a enxergar a nossa vida pelo lado bom. Não com um obstáculo, uma dificuldade, uma doença, um não êxito, uma não promoção no trabalho, uma briga, uma discussão em família, no trânsito, um problema que tivemos no dia. Não enxergarmos apenas o lado ruim dessas situações que são próprias de um mundo em que vivemos. Se estamos num mundo de provas e expiações, é natural que nos deparemos com esses problemas. É natural, não estamos ainda em mundos de regeneração, caminhamos ao mundo de regeneração. E nem mais a um mundo feliz, a uma esfera mais elevada. Nós temos ainda esse trabalho de burilar o nosso espírito, ou seja, de procurar melhorarmos a nossa essência para alcançarmos esferas mais altas. Ninguém chega ao cume de uma montanha se não passar pela sua base. E for subindo, subindo até chegar à sua base. Ninguém termina de ler ou escrever um livro sem pegar uma primeira página em branco e começar a escrever ou começar a ler. Nós só vamos alcançar o final da história lendo ou escrevendo se dermos o primeiro passo. E o convite de Joana nessa lição é justamente esse convite à alegria, ou seja, a identificarmos em nossa existência, enquanto criaturas imortais, a bendita oportunidade que temos de estarmos aqui, encarnados, de estarmos aqui e já temos esse lampejo, essa ideia de que estamos nesse processo de evolução, que estamos nesse processo de construção da nossa felicidade, mesmo que relativo, mas a cada dia temos a oportunidade de, ao final dele, nos deitarmos no nosso travesseiro, temos a nossa consciência tranquila, agradecendo ao Pai, tanto no início do dia como ao final dele, a oportunidade, todas as experiências que tivemos no dia de hoje. Porque o ontem já passou. E o amanhã ainda será. Mas nós temos o hoje. Ao hoje para aprendermos com as lições do Mestre. De não enxergarmos apenas o lado ruim das situações que nos são postas na vida. Mas de começarmos a identificar, mesmo nas dificuldades, mesmo nas enfermidades, na doença, no destempero, oportunidades, degraus para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E como disse anteriormente, não apenas o aprendizado intelectual, mas ainda o aprendizado moral. Esses dois aprendizados, como nos ensina Emmanuel, o mentor do Chico, devem ser como asas que devemos construir. E elas não podem estar em desequilíbrio. Nós temos que avançar de forma igual, de forma equivalente, para alcançarmos essa felicidade. E essa felicidade só alcançaremos se depositarmos no nosso dia a dia a alegria, a motivação, a boa vontade de identificarmos todas as situações da nossa vida. É fácil? Ninguém disse que o seria. Ninguém disse que seria fácil. E a vida realmente,
a existência terrena, a existência na matéria, é sem dúvida uma grande experiência, uma grande romagem, uma grande jornada. E nós, enquanto espíritos imortais, estamos ainda nos primeiros passos dessa escola da imortalidade, aprendendo a guardar em nossos corações as lições do Cristo. E ao invés de identificarmos na dificuldade, no problema, com a aspereza de uma resposta, com a aspereza de um comportamento, mas de começarmos a exercitar os ensinamentos do Mestre, de perdão, de paciência, de resignação, ou seja, de calma diante de uma situação dificultosa, que vai passar. A situação dificultosa, a tormenta. Ao longo de nossa existência mortal, muitas nos sucederão à existência. Tudo vai depender da forma como nós vamos interpretar, identificar e nos depararmos com essas situações. E o convite de Joana de Ângeles é justamente no sentido de lidarmos com essas situações, lidarmos com a nossa vida com alegria, com jovialidade. E essa jovialidade, essa alegria, nos trarão equilíbrio emocional, nos trarão equilíbrio de conduta e vão possibilitar que nós alcancemos degraus maiores. Tendo o equilíbrio, conseguiremos enxergar o caminho onde queremos chegar. Sem equilíbrio, muitas vezes, as cortinas da cegueira, as cortinas da escuridão não irão nos alcançar. E nesses momentos de angústia, de dor, de dificuldade, nós temos as possibilidades benditas da prece, da nossa fé interior. Essa centelha divina, o Pai depositou em todos nós. Todos nós temos essa centelha divina e temos a possibilidade, sim, de fazer brilhar esse sol. E só conseguiremos transformar o nosso mundo, a nós todos, se começarmos a transformar o nosso interior, com as nossas ações, com as nossas boas atitudes, com o nosso trabalho incansante no bem, na seara do nosso Mestre. Muita paz a todos. E agora, passamos às perguntas. Está todo mundo com soninho, o pessoal está com uma cara de sono de domingo. Eu passei muito, até 40, passei um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Mas todo mundo sai alegre daqui hoje, né? Tá chovendo. Mas eu faço à noite, depois eu faço outra. Depois eu faço outra chapinha, não tem problema. Com certeza. Ninguém? Pablo, você sabe que você falou, né, muito e ajudando a gente, porque, por exemplo, no plantão, todo mundo vem contando, buscando ajuda, né? Eu falo muito bom, muito bom. A pessoa é o primeiro passo, né? De entender. Está com problema. Exatamente. E eu digo isso, né? Nós somos feitos para sermos felizes, mas não é para sair feito louco buscando a felicidade e às vezes em alvos inatingíveis. E aí sofre porque não consegue. Não, é tentar enxergar aquela luz, aquela cor dentro do problema onde está, dentro da casa onde nasceu. E a gente fala isso incessantemente e até todo mundo à busca. Eu acho muito legal ver depois as pessoas chegando aqui mais animadas, né, dizendo, estou conseguindo. Isso é maravilhoso, porque a doutrina, está na doutrina do Espírito, o Evangelho do Cristo e a doutrina nos aclaram esses caminhos, né? Porque, como eu falei, no ter e nos bens materiais. E hoje, infelizmente, nós temos essa sociedade que eu só vou ter êxito se eu tiver o carro do ano. Então, está tudo no ter. E o ser, e o compartilhar. Nós temos essa dificuldade, e quando nós entramos na doutrina, eu brinco, aí nós passamos a ser os nossos próprios pastores, né? Nós que temos que ter a conduta e observar as nossas condutas e o caminho que nós devemos trilhar, nós passamos a enxergar que realmente, antes para eu ser feliz eu precisava ter aquilo, aquilo, aquilo. Agora com isso aqui eu já consigo ser feliz, porque isso aqui é o que me basta para o dia, e o que eu consegui. O que eu consegui alcançar foi aquilo. Eu não vou. E a gente tem no nosso dia a dia milhares de exemplos em que realmente a fortuna
ela chega num ponto e o outro você pode perder toda ela. E tudo vai ficar aqui. Né? O que nós levamos para o nosso lado espiritual são realmente os valores que nós trazemos em nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E essa construção é uma construção permanente. E que ela não vai terminar com a conquista daquele ou desse bem. Ela vai se ter com a conquista dos bens imateriais, dos valores que nós devemos cultivar. E Jesus nos disse que era o caminho, a verdade e a vida, justamente nesse sentido. Porque esses valores que ele nos trouxe são os que vão nos conduzir, não ao reino dos céus, num ponto específico, mas ao caminho do progresso, da evolução. E a conquista de pessoas, né? E eu digo que eu só vou ser feliz quando o Mel Gibson parar em frente à minha casa. Mas eu ainda não consegui, então um dia a gente consegue, né? Mas Mais alguém? tá todo mundo com soninho hoje, domingo de manhã. Pablo, eu estava pensando numa coisa muito interessante, que nós espíritas, nós ouvimos muito, que isso é uma questão do espírita. Sim. Porque ele acredita na vida futura, enfim, não é? Uhum. E adia muita coisa para o futuro. E deixa de vivenciar a alegria do presente, de muitas coisas. Eu vou ter várias encarnações, exato. Essa eu não vou evoluir tanto, se eu vou ter a próxima, então nessa eu dei esse passinho aqui, tá bom, vou ficar por aqui. A vantagem, gente, é que a doutrina espírita nos ensina, é uma palavra até bonitinha, né? Que o Kardec questiona, tanto na Revista dos Espíritos, como no Livro dos Espíritos, se o espírito ele retrograda, ou seja, se ele volta, se ele perde, não perde. Todo o arcabouço que ele ganhou, intelecto e moralidade, nós estacionamos, nós não evoluímos, nós só evoluímos, é daqui para frente. Então, mas nós já temos esse lampejo, então vamos aproveitar, porque, sei lá, podemos conhecer Júpiter, outras moradas, né, se evoluímos um pouquinho mais, e espíritos missionários, né, como o Dr. Bezerra de Menezes, que poderia estar em outras esferas, continua junto conosco. Para nos auxiliar, tal. Isso é caridade, isso é amor. E nós temos a oportunidade nesse nosso dia a dia de exercitarmos isso no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no transporte, na rua. Toda hora nós temos as oportunidades e às vezes nós não nos valemos dessas oportunidades e nem enxergamos as oportunidades que a vida nos dá de não só nos melhorarmos, mas auxiliarmos a melhora de toda a coletividade. Isso nós só vamos alcançar, e na doutrina espírita nós temos isso também, né? Tem pessoa que vai dizer, não, mas a doutrina espírita falou que é sofrer, então tem que sofrer. Não tem nada que sofrer. Não tem que sofrer. Sofrer eu brinco, a senhorinha falou para mim, fazer do limão limonada. A dificuldade é normal. Né? E é o momento que nós passamos. Nós temos a oportunidade nas dificuldades. Encontrar... Tem tantas lições tão lindas, gente. Tem tantas lições, tantos exemplos tão lindos. Outro dia, e aproveitando rapidamente que o nosso tempo está aqui, mas quantas situações nós não vemos, nós reclamamos de tudo. Outro dia eu vi uma reportagem de um jovem que ele perdeu num acidente os 2 braços. Ele perdeu, teve a amputação dos 2 braços. E num primeiro momento ele asseverou que teve vontade de largar tudo, de falar, olha, para mim a vida não serve mais, perdeu a razão de ser, perdeu o sentido e tudo mais. E aí ele começou, outras pessoas conversaram com ele e tal, e ele encontrou no esporte, nas atividades físicas, uma nova oportunidade de fazer coisas que ele não fazia anteriormente. Por exemplo, ele começou a pegar onda, surfar, colocou uma prótese. Hoje tem tantas, a medicina cada vez evolui mais. E a felicidade com que ele falava disso, falou, olha, eu despertei para a vida. Depois dessa perda que eu tive, eu comecei a dar valor para outras coisas que eu não dava. Então, será que nós precisamos ter um problema mais grave? E a enfermidade muitas vezes vem nesse sentido. Um problema mais grave para aprendermos a lidar com as coisas, de agradecermos todas as bênçãos, ou se podemos hoje ter essa oportunidade de agradecer e fazer o melhor. Se temos essa oportunidade. Então, não sofrer, mas a viver da melhor forma possível. Vou ter várias existências, mas o hoje é o que nós temos. E o hoje é o que nós podemos fazer para termos um futuro melhor. É isso? Quer fazer alguma consideração final?
Só desejar a todos uma linda semana, com muito equilíbrio e sustentação, que nós possamos perseverar nessa seara de entendimento, de aprendizado, né? Todos juntos, porque nós sabemos que juntos nós conseguimos, né, transformar tudo. Então, para todos terem uma linda semana e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Tá bom? Muita paz a todos. Então, nesse momento, envolvidos no amor do Pai Maior, vamos vibrar para que essa luz, esse amor e essa paz se expanda através de nós e atinja os mais diversos lugares que se faça necessário. Vibremos também pelo planeta Terra para que haja paz, amor e respeito. Vamos vibrar também por todos os lugares onde haja sofrimento devido à miséria, por falta de recursos, para que haja conforto. Vibremos também por todos os lares em desarmonia. E vamos vibrar pelos nossos lares, para que essa luz, esse amor, envolva cada ambiente e a todos que ali se encontram. E assim, com gratidão profunda a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade abençoada de aqui estarmos, onde tanto recebemos e tão bem estamos nos sentindo. Que tenhamos uma semana com muita luz, muita saúde, muita paz e tranquilidade. E que a cada despertar possamos estar atentos a todas as oportunidades e vivendo assim a cada dia com muito mais alegria e felicidade. Que assim seja, graças a Deus.